Você está ouvindo Radiola Pod Show. Olá, seja bem-vindo ao Radiola Pod Show. Aqui é o William Gonçalves e este episódio é a primeira parte de uma sequência de contos de Guerra Junqueiro, autor português que viveu entre o fim do século XIX e início do século XX. Esses contos foram publicados na obra Contos para a Infância, de 1875, que tem no seu conteúdo histórias com forte carga moral e educativa. A obra segue uma tradição de literatura infanto-juvenil que se preocupa em ensinar valores e refletir sobre questões que fazem parte da vida. Ao todo serão narrados 6 contos, divididos em 2 episódios. Os contos que serão apresentados, embora tenham sido escritos há mais de um século, abordam temas universais que ainda se conectam com a realidade da nossa sociedade contemporânea. O primeiro conto que vamos apresentar nos ensina uma valiosa lição sobre generosidade, humildade e as verdadeiras recompensas da vida. Imagine um pobre carvoeiro que não tem quase nada de bens materiais, mas oferece o que tem de melhor a um forasteiro cansado. Prepare-se para ouvir uma história que reforça a ideia de que gestos simples de bondade e solidariedade valem muito mais do que qualquer riqueza material. Vamos ao conto Presente por Presente. Radiola Pod Show. Um grande fidalgo, que se tinha perdido numa floresta, foi dar de noite à choupana de um pobre carvoeiro. Como este ainda não tinha chegado, foi a mulher que recebeu o importante personagem. Acolheu o melhor que pôde, desculpando-se da miserável hospitalidade que lhe ia dar, porque eram batatas cozidas a única coisa que lhe poderia oferecer. Cama não a tinha, por conseguinte, dormiria sobre a palha. Mas o estrangeiro estava morto de fome e de fadiga. As batatas souberam-lhe mais do que fazões, e dormiu melhor em cima da palha do que num leito de príncipes. Ao outro dia pela manhã, disse isto mesmo à pobre mulher, gratificando-a ao despedir-se com uma moeda de ouro. Mas como o desconhecido lhe tinha dito que a guardasse como uma pequena lembrança, a boa camponesa julgou que seria uma medalha, e sentiu que não tivesse um buraquito para a trazer ao pescoço. Quando o carvoeiro chegou à casa, contou-lhe logo o que lhe tinha acontecido, mostrando-lhe a moeda preciosa. O carvoeiro examinou os cunhos e o valor da moeda de ouro e disse para a mulher: esse forasteiro era nada mais, nada menos do que o nosso príncipe. E o bom do homem não podia conter-se de alegria por Sua Alteza ter achado as suas batatas melhores do que fazões. É necessário confessar, disse ele com ar triunfante, que não há, talvez no mundo, um terreno mais favorável do que este para a cultura das batatas. Hei de lhe levar um cesto delas, já que as acha tão boas. E partiu imediatamente para o palácio com uma provisão de batatas escolhidas. Os lacaios e as sentinelas ao princípio não o queriam deixar entrar, mas insistiu energicamente, dizendo que não vinha pedir nada, e que pelo contrário, vinha trazer alguma coisa. Foi, pois, introduzido na sala da audiência. Meu senhor, disse ele ao príncipe, Vossa Alteza dignou-se recentemente pedir hospitalidade à minha mulher e dar-lhe uma peça de ouro em troca de uma enxerga miserável e de um prato de batatas cozidas. Era pagar demasiadamente, apesar de serdes um príncipe muito rico e poderoso. Eis o motivo por que eu venho trazer ainda a Vossa Alteza um cestito das batatas, que vos souberam melhor do que os vossos fazões. Dignai-vos a aceitá-las,
e se nos fizerdes de novo a honra de ser nosso hóspede, lá as encontreis sempre ao vosso dispor. A honrada simplicidade do camponês agradou ao príncipe, e como estava no momento de bom humor, fez-lhe a doação de uma quinta com 30 geiras de terra. Ora, o carvoeiro tinha um irmão muito rico, mas invejoso e avarento, que, sabendo da fortuna do irmão mais novo, disse consigo: por que não me há de suceder a mim outro tanto? O príncipe gosta do meu cavalo, pelo qual lhe pedi 60 libras, que ele me recusou. Vou lhe fazer presente dele. Se deu ao João uma quinta com 30 geiras de terra, simplesmente por um cesto de batatas, a mim com certeza me há de recompensar ainda mais generosamente. Tirou o cavalo da estrebaria e levou-o para defronte das portas do palácio. Recomendou ao criado que o segurasse, e atravessando com ar altivo as alas dos lacaios, penetrou na sala da audiência. Ouvi dizer, disse ele, que Vossa Alteza gosta do meu cavalo. Não tenho querido trocá-lo a dinheiro, mas dignai-vos permitir-me que vô-lo ofereça. O príncipe viu imediatamente onde o nosso homem queria chegar e disse consigo: deixa estar, tratante, que te vou dar a paga que mereces. Depois, dirigindo-se a ele: aceito a tua dádiva, mas não sei como agradecer-te condignamente. Espera um pouco. Eis aqui um cesto de batatas mais saborosas do que fazões. Custaram-me 30 geiras de terra. Parece-me que é um bom preço para um cavalo, que eu poderia ter comprado por 60 libras. E entregando-lhe o cesto, mandou-o embora. O carvoeiro nos mostrou que a bondade genuína pode render frutos inesperados, enquanto seu irmão ganancioso aprendeu da pior forma que boas intenções não podem ser movidas apenas pelo interesse. Esse conto faz a gente refletir sobre o verdadeiro valor da generosidade e como a vida, muitas vezes, recompensa aqueles que agem com o coração, mas também dá lições àqueles que tentam tirar vantagem das circunstâncias. O próximo conto vai nos permitir refletir sobre um dos maiores legados que podemos deixar: o exemplo. A criança aprende com aquilo que vê, e suas atitudes futuras são um reflexo do que viveram no presente. Reconhecimento e ingratidão é um conto que nos ensina sobre justiça, respeito e o poder de nossas atitudes sobre comportamentos futuros. Vamos ao conto. Radiolapod Show. Os vossos filhos serão para vós como vós tiverdes sido para vossos pais. E é natural. As crianças veem diariamente o que fazem seus pais e imitam-nos. Justifica-se dessa maneira o provérbio que diz que a bênção ou a maldição de um pai cai sobre a cabeça de seus filhos, terminando sempre por se realizar. Citaremos 2 exemplos que merecem ser meditados. Um príncipe, passeando no campo, viu um pobre homem que andava muito satisfeito a lavrar a terra. Pôs-se a conversar com ele. Depois de algumas perguntas, soube que o campo não pertencia ao homem, mas que trabalhava nele mediante um salário de 12 vinténs por dia. O príncipe, que para as suas despesas de administração e representação necessitava de quantias avultadas, custou-lhe ao princípio a perceber como se vivia com 12 vinténs diários, andando-se ainda por cima satisfeito. Manifestou seu espanto ao aldeão, que lhe respondeu: gasto diariamente comigo a terça parte desta quantia. Outro terço é para pagar as minhas dívidas.
e o resto é para ir juntando algumas economias. Era um novo enigma para o príncipe, mas o alegre camponês explicou-lhe deste modo: reparto quanto ganho com os meus velhos pais, que já não podem trabalhar, e com os meus filhos, que ainda não têm força para isso. Aos primeiros, pago-lhes o amor de quem me deram tantas provas na minha infância, e espero que os segundos não me abandonem quando os anos tiverem pesado sobre mim. O príncipe, ouvindo isto, quis premiar o honrado camponês. Encarregou-se da educação de seus filhos, e a bênção que lhe deram os seus velhos pais, os seus filhos merecem-na depois pela sua vez, rodeando igualmente a sua velhice de cuidados piedosos e da mais terna dedicação. Mas posso desgraçadamente citar-vos outro filho, que procedeu de uma maneira tão indigna com seu velho pai doente e aleijado, que este teve de pedir que o levassem para o Hospital da Misericórdia. O filho ingrato recebeu com alegria o desejo do infeliz velho, que nessa mesma tarde foi conduzido ao hospital. Como este estabelecimento de caridade fosse muito pobre, decidiu-se o velho a mandar pedir a seu filho, como uma última esmola, um par de lençóis para cobrir a palha que lhe servia de leito. O mau filho escolheu os lençóis mais usados e disse ao seu pequeno, de 10 anos de idade, que os fosse levar a esse velho rabugento. Mas notou que a criança, ao partir, tinha escondido um dos lençóis a um canto, atrás da porta. Quando voltou, perguntou-lhe o pai por que fizera aquilo. Foi, respondeu a criança desabridamente, para me servir mais tarde deste lençol, quando pela minha vez te mandar também para o hospital. Esse conto ensina que nossas atitudes são sementes que plantamos no coração daqueles que nos cercam. Quem cultiva o respeito e a gratidão, colhe amor e cuidado. Mas quem semeia o desprezo, um dia pode se ver no mesmo destino que ajudou a construir. A mensagem dessa história nos ajuda a refletir sobre os exemplos que damos e sobre o legado que deixamos para as próximas gerações. Nossa última história desse episódio provoca uma reflexão sobre o verdadeiro significado da virtude e da fé. O que pesa na balança do destino? A renúncia ou a compaixão? A devoção solitária ou o amor ao próximo? Vamos acompanhar o Ermitão. Radiola Pod Show. Um homem, animado pela mais ardente crença religiosa, deliberou retirar-se a uma gruta solitária para se consagrar inteiramente ao trabalho da sua salvação. Jejuando sempre, orando, siliciando-se, os seus pensamentos não se desviavam nunca da ideia de Deus. Depois de ter assim vivido durante muitos anos, uma noite lembrou-se de que já tinha merecido um lugar glorioso no paraíso e podia ser contado entre os santos mais notáveis. Na noite seguinte, o anjo Gabriel apareceu-lhe e disse-lhe: há no mundo um pobre músico que anda de porta em porta tocando viola e cantando, e que mereceu mais do que tu as recompensas eternas. O ermitão, atônito ao ouvir estas palavras, levantou-se, agarrou no seu bordão e foi em busca do músico. E mal o encontrou, disse-lhe: irmão, diz-me que boas obras fizeste, e por meio de que orações e penitências te tornaste agradável a Deus. Ora, respondeu-lhe o músico, abaixando a cabeça: Santo Padre, não zombes de mim, nunca fiz boas obras, e quanto a orações,
Não as sei, pobre de mim, que sou um pecador. O que faço é andar de casa em casa a divertir os outros. O austero ermitão continuou a insistir. Estou certo de que, no meio da tua existência vagabunda, praticaste algum ato de virtude. Em verdade, não poderia citar nenhum só. Mas então, como chegaste a este estado de pobreza? Tens vivido loucamente como os que exercem a tua profissão? Dissipaste frivolamente o teu patrimônio e o produto do teu ofício? Não, mas um dia encontrei uma pobre mulher abandonada, cujo marido e filhos tinham sido condenados à escravidão para pagar uma dívida. Essa mulher era nova e bela, e queriam seduzi-la. Recolhi-a em minha casa, protegia-a em todos os perigos, dei-lhe tudo o que possuía para resgatar sua família, e levei-a à cidade, onde ela deveria encontrar-se com seu marido e com seus filhos. Mas quem não teria feito outro tanto? A estas palavras, o ermitão pôs-se a chorar e exclamou: nos meus 70 anos de solidão, nunca pratiquei uma obra tão meritória, e apesar disso, chamo-me homem de Deus, enquanto que tu não passas de um pobre músico. E aí, o que nós aprendemos com o ermitão e o músico? Talvez que a grandeza espiritual não está apenas no isolamento e na penitência, mas também nos gestos de bondade e compaixão. Essa narrativa nos convida a refletir sobre o verdadeiro significado da virtude e nos lembra que, muitas vezes, aqueles que menos parecem santos são os que mais se aproximam da verdadeira essência do bem. E com essa narrativa, chegamos ao fim da primeira parte dos Contos para a Infância de Guerra Junqueiro. Compartilhe com seus amigos e familiares. São histórias antigas, mas com mensagens impactantes. Siga o Radiola Pod Show e não se esqueça de deixar seu comentário, pois sua opinião é muito importante. Te espero no próximo episódio. Até breve!